Você está trabalhando duro para pagar contas ou está trabalhando para construir riqueza? Você sabia que a pobreza não é um problema de dinheiro, é um problema de educação? Aprenda a gerenciar o seu dinheiro e você terá uma vida transformada. Você muda de vida completamente. Sejam muito bem-vindos. Estamos no canal Finanças em Construção e hoje o assunto é sobre educação financeira, a importância dela para as nossas vidas. E aí, gente, como estão as suas finanças? Como está o controle, a administração do seu dinheiro? Tá tudo em dia? Tudo ok? Ou tá aquela bagunça ainda financeira em que aqueles perrengues, um sufoco, e assim vai empurrando com a barriga e fatura vencendo, empréstimos sendo feitos, como é que tá? Você sabia que a última pesquisa do Serasa, feita ainda este ano, 2025, mostrou que mais de 70 milhões de brasileiros estão em situação de inadimplência? Sim, estão endividados? E aí, você faz parte desse número? Você está nessa contagem? É sobre esse assunto que vamos conversar hoje, sobre a importância da educação financeira em nossas vidas. Realmente há um impacto? A gente precisa dela? Ou isso é balela, é conversa fiada? Você acha que se tivéssemos educação financeira desde muito cedo, a situação do povo brasileiro estaria diferente da atual, de hoje, em questão de inadimplência, endividamento? Bom, primeiro é preciso entender o que são finanças. Finanças nada é do que a gestão do dinheiro. É cuidar do dinheiro, gerenciar, administrar, saber de onde ele está vindo e para onde ele está indo. Que destino o dinheiro está tomando? Para qual direcionamento você está dando a ele? Então, gente, a gente fica pensando muitas vezes que gerenciar o dinheiro, lidar com as finanças, é algo para pessoas ricas. Porque as pessoas ricas é que têm dinheiro suficiente para estar fazendo investimento, para estar fazendo transações, comprando ações, enfim, fazendo grandes proporções com o dinheiro que ela tem. Já a pessoa que tem ali uma baixa renda, ganha muito pouco, não tem que saber sobre finanças porque não tem muito o que fazer com aquele dinheiro, mas é engano nosso. Inclusive, pessoas assim que ganham pouco, aí é que teria que realmente ter mais conhecimento sobre finanças para poder ter habilidade e montar estratégias de conseguir com esse pouco dinheiro, ela conseguir suprir as demandas que tem para ser resolvidas. E outra, não fique achando que pessoas ricas também não perdem dinheiro, e muito, por falta de uma educação financeira. Quando a gente fala aqui de riqueza ou pobreza, a gente não está falando de dinheiro, do dinheiro em si, mas vai muito além, é muito mais que isso. São habilidades, né, conhecimento, transformação de mentalidade para você entender como funciona o dinheiro e saber, com sabedoria, lidar com esse dinheiro, para que ele se multiplique e rende, mesmo sendo pouco. Então, não vá pensando que tem muitos ricos que perde dinheiro também. Por exemplo, alguém que recebeu uma herança, né, e ficou com bastante dinheiro, mas não tinha inteligência, não tinha sabedoria ou conhecimento financeiro para lidar, gerenciar esse dinheiro, e aí acaba perdendo tudo. Também a gente tem exemplos claros de pessoas que participam daqueles reality shows, né, tipo o Big Brother, que recebe, fica milionária, recebe um valor altíssimo, fica milionária e de repente tá zerado, voltou àquela situação de miséria e pobreza. Por quê? Porque não sabia lidar com o dinheiro, não tinha uma habilidade, não tinha uma mentalidade transformada para poder lidar com esse dinheiro e esse dinheiro realmente transformar a sua vida. Então, será que se as pessoas tivessem acesso à educação financeira desde muito cedo, você acha que a situação do povo brasileiro hoje, em questão de endividamento e inadimplência, estaria diferente? Deixa aí sua opinião, conta pra gente e me fala também em que fase da sua vida você passou
a saber, a conhecer sobre isso. Eu, particularmente, eu só fui entender sobre finanças, chegar para mim sobre a questão de gerenciar dinheiro, saber lidar com dinheiro com meus 40 anos. Até então, dinheiro chegava, gastava e ficava naquele sufoco. Então, esse gerenciamento, a importância de conhecer sobre as finanças e aplicar em nossas vidas, só foi chegar para mim realmente depois dos 40 anos. Então, a gente não teve aquele conhecimento, né, sobre finanças na família, pelos pais, e fomos vivendo conforme dava. Atualmente já está programado aulas de finanças nas escolas, né? E até já escolas já acontecem. E o intuito é que os jovens tenham acesso a esse conhecimento o mais cedo possível para poderem se tornar adultos, né, mais responsáveis com o lidar com o dinheiro. Mas conhecimento não é tudo, gente. Porque esse conhecimento liberta, conhecimento é libertador, conhecimento por si só não liberta. Conhecimento liberta quando você pratica, quando você coloca em prática o que você teve acesso ao conhecimento. Se não, por exemplo, a gente não tinha tantos médicos, né? Um exemplo aqui, tantos médicos que têm acesso à informação da saúde, por exemplo, fumando. A gente vê muitos médicos, né, nos seus intervalos de trabalho, ali com cigarro na mão fumando, viciado em fumo. Então, o conhecimento não libertou. Ele teve o acesso, tem o conhecimento, mas ele não tem uma mente transformada a ponto de que ele dê uma virada de chave e mude isso da sua vida. E pratique o conhecimento que ele tem de não fumar. Então, o conhecimento não liberta. Não adianta de nada você receber tanto conhecimento, seja formalmente em alguma instituição de ensino, ou você mesmo por si só procurar esse conhecimento, né? Seja lendo livros, em aulas direcionadas, estudos direcionados, pesquisas inteligentes e avançadas sobre a questão, ter todo esse conhecimento sobre finanças, sobre o dinheiro, como lidar com ele, ficar com a gordura, né, de tanta informação, obeso, a obesidade de informação carregando consigo e não colocar isso em prática. Então, as finanças vai ter impacto na minha vida ou na sua vida quando? Se eu tiver conhecimento, vai haver uma transformação de vida? Depende. Depende do quê? Depende se eu aplicar este conhecimento de forma concreta na minha vida. Praticar. Não ser apenas um conhecedor do processo e não realizar. Temos que ser praticantes, temos que exercer esse conhecimento. Por exemplo, o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, à educação das finanças é como se fosse um grande portal. É uma porta em que você chegou e vai ter o acesso. Você agora tem uma chave para dar a virada e trilhar o caminho após essa porta. Então, quando você tem o conhecimento das finanças, é como se fosse uma porta que você abriu para a sua vida. Agora, se você vai transpassar essa porta e trilhar o caminho do conhecimento nessa jornada, é outra história. Vai depender agora de você colocar, não só passar a ter acesso à porta, ao conhecimento, mas trilhar o caminho do aperfeiçoamento, trilhar o caminho do treinamento, de colocar em prática todas as teorias que você adquiriu. Isso que é importante. Sem isso, esquece. Não vai haver mudança de vida. Até porque a gente inclui aí, nesse conhecimento, nessa informação, a questão das crenças limitantes. Aquilo tudo que a gente conheceu sobre dinheiro desde a nossa infância e que carregamos conosco até nossa fase adulta, todas essas limitações sobre o dinheiro. Então, atualmente, esse boom de informação sobre as finanças, né, que a gente vê aí uma boa parte da sociedade tendo acesso, não é muito positivo no sentido de que há uma grande jornada para ser trilhada. Se não houver transformação de mentalidade das pessoas que estão tendo esse conhecimento, transformação de comportamento,
não vai valer a pena, não vai fazer efeito nenhum na sua vida e na vida dessas pessoas. Este número, né, que temos hoje de mais de 70 milhões de brasileiros inadimplentes se deve, em parte, à falta de educação financeira. Então, entendendo de finanças, a gente vai ter problemas também, com certeza, mas a gente vai ter menos dor de cabeça, porque a gente vai saber trilhar um caminho em que a gente consiga fazer o dinheiro trabalhar para a gente de forma inteligente. Então, qual a importância de saber educação financeira? É praticar. É você usar essa ferramenta a seu favor como recurso para alavancar, né? Crescer. É importante dizer que nada esse conhecimento todo terá impacto na sua vida, fará diferença, se você não tomar o primeiro passo, que é transformar a mentalidade. Ver o dinheiro de uma forma diferente. Tirar aquela mentalidade de pobreza, em que isso não é para mim, e fazer diferente. Usar uma estratégia financeira que dê certo com você, que funcione com você, porque cada caso é um caso, gente. Eu não posso copiar, o meu orçamento, o meu planejamento financeiro é esse, tá aqui para vocês, peguem, copiem e façam igual. Não vai servir, não vai funcionar, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem uma vida particular, própria, individual demais. Então, você precisa de conhecimento para ser capaz de gerenciar o seu próprio dinheiro, porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer isso por você. Tem que cair a ficha de que é preciso haver uma mudança, uma transformação de mentalidade para que eu possa sair da situação caótica, de miséria, de sufoco e passe a uma situação leve, próspera, de crescimento, de evolução. Então não esqueça, o primeiro passo é transformação de mentalidade. Busque conhecimento sobre finanças para que você tenha uma mente rica, uma mente próspera, uma mente transformada, evoluída. E daí começar de fato e de verdade uma organização financeira. Mas aí já é assunto para um próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui, e se você acha que esse conteúdo foi relevante para você e possa ser relevante para mais alguém, curte, compartilha, se inscreva no canal para fortalecimento desta comunidade. Até o próximo vídeo, tchau!